Então, bom dia a todos, todas, né? Todas as lindas do meu coração. Terceiro ano mais fofo. O negócio é o seguinte, na outra aula nós tínhamos falado sobre sistema sanguíneo. Um detalhe importante, para a gente entender de forma bem simples o que acontece. Quando você fala de sistema sanguíneo, você está falando de um mesmo caráter, né? De uma mesma característica atrelada a um mesmo alelo, né? Então você tem lá o alelo do sangue A, alelo do sangue B, alelo MN, alelo... Então você está falando sobre os mesmos alelos, sobre a mesma característica que é tipagem sanguínea. Quando a gente observa a segunda lei propriamente dita, que é a segunda lei de Mendel, você pode pegar caráteres completamente diferentes e fazer a sua probabilidade atuando como se eles estivessem juntos. Só que eles se segregam de forma independente. Só que o mais importante que vocês têm que entender, dentro da segunda lei, é a produção de gametas. Então, só para a gente entender, quando eu falo, na primeira lei, que um indivíduo, ele é azão-azinho, eu estou falando de um caráter. Se eu falar, um indivíduo é homozigótico, a gente pensa no zigoto, né, na genética, a gente pensa no zigoto de uma maneira simples, porque você tem que olhar apenas uma característica. É óbvio que os zigotos eles têm milhares de características. Mas na primeira lei, se eu falar que o indivíduo é homozigoto dominante, significa que ele é formado por um par de alelos dominantes. Se eu falar que ele é homozigoto recessivo, que ele é formado por um par de alelos, né, recessivos. Se ele é heterozigoto, um dominante e um recessivo. Durante a formação do espermatozoide e durante a formação do óvulo, para mim essa é a parte mais importante, apenas um caráter vai para cada célula. Por quê? No processo de meiose, cada espermatogônia masculina, ou seja, cada célula primordial masculina, produz 4 células haploides. Se eu estiver falando alguma coisa que vocês não estejam entendendo, pode me interromper. Então, esses indivíduos, eles têm, no caso do homem, ele vai produzir uma célula primordial, e essa célula primordial vai dar origem a 4 espermatozoides. Se eu tenho um caráter que é azão-azinho, por exemplo, eu vou produzir na meiose 4 células com metade do número de cromossomos. Quando eu falo que ele é azão-azinho, é o conjunto completo. Como na meiose eu vou produzir no homem 4 células que vão formar os espermatozoides, então essa é uma característica extremamente importante. Então, quando eu falo que eu vou produzir 4 células, o indivíduo que eu falo que ele é azão-azinho, ele vai produzir 2 espermatozoides, um com cada azão, e 2 espermatozoides, um com cada azinho, tá? Então, cada um vai levar um alelo. Isso para o homem. Para a mulher, o processo é diferente. Para a mulher é aleatório. Você fala, por que para a mulher é aleatório? Porque a mulher, cada ovogônia, ou seja, cada célula primordial feminina, ela não dá origem a 4 células, ela dá origem a uma única célula, com metade do número de cromossomos. Então, a mulher, ou ela vai ter o caráter azão, ou ela vai ter o caráter azinho, por exemplo. Então, por isso que quem define a sexagem da criança é o homem e não a mulher, tá? Então, o que acontece? Nesse fator, eu estou pegando um gameta. Então, quando eu falo que é azão-azinho, ele vai produzir para mim gametas diferentes. 4 células no caso do homem e uma célula no caso da mulher, tá? Então, essa é uma característica bastante importante. Quando eu vou para a segunda lei de Mendel, qual é a principal característica que aparece na segunda lei? Eu trabalho com pares de genes. Por exemplo, azão, azinho, bezão, bezinho. Então, esse é o fator. Na segunda lei, a gente não trabalha com a abordagem de que a mulher produz apenas um gameta. Então, quando eu faço o cruzamento entre indivíduos que são heterozigóticos,
azão, azinho, bezão, bezinho, para características diferentes, como, por exemplo, cor do olho e cor do cabelo. Mano, cor do olho e cor do cabelo não tem absolutamente nada a ver um alelo com o outro. Mas eu posso colocá-los de maneira que a análise entre eles seja utilizada. Então, eu posso utilizar a minha probabilidade para, de repente, estabelecer um cruzamento que seja possível para um indivíduo que tenha olhos claros e cabelo claro com um indivíduo de olhos castanhos com cabelo castanho. Cabelo castanho e olho castanho são produzidos por alelos diferentes, azão, A e B. Só que na hora de eu produzir o gameta, que é o que me interessa, quando eu pego de maneira independente esses gametas, eu acabei de mostrar para vocês que o indivíduo ele vai produzir ou o gameta A ou o gameta Azinho, ou o gameta B, Bzão, ou o gameta Bzinho, tá? Só que como eu estou trabalhando com dois pares, é óbvio que a característica ela vai junta, ela vai em par. Então, o indivíduo normal, no normal, é o cara aí, azão, bezão e azinho, bezinho. Ele vai produzir só dois tipos de gametas, quatro células com azão, duas com azão, bezão, duas com azão, bezinho. Só que não é isso que acontece. Na segunda lei, ocorre um processo que não estava estabelecido na primeira lei de Mendel, e nem Mendel tinha essa ideia, porque ele é muito moderno. A gente está falando de um período, né, de um processo da segunda lei, do reforço da segunda lei, na década de 50 do século passado, que parece besteira, mas faz pouco tempo. Qual é esse processo? É o processo chamado crossing over. Na meiose, o processo de crossing over é a troca de pedaços de cromossomos homólogos entre si. Então, isso é uma baita novidade evolutiva. E aí, o cara que é azão, ele não vai produzir só o gameta azão, bezão. O gameta azinho, bezinho, não vai ser o único produzido. Eu vou ter uma interface entre eles. Então, o cara que tem essa característica azão, azinho, bezão, bezinho, o que ele vai produzir? Ele vai produzir o gameta azão, bezão, que é o normal, azinho, bezinho, que é o normal, e aí ele vai produzir dois híbridos, por causa dessa permutação. Azão, bezinho e azinho, bezão. Então, a partir daí, eu começo a produzir 4 gametas diferentes. Tá? Então, 4 células que vão apresentar, 4 células reprodutivas, que vão apresentar 4 tipos de pares de alelos. Tá? Cruzado com o indivíduo com a mesma característica e com os mesmos gametas produzidos, eu vou produzir no total 16 alelos, né? Eu vou produzir 16 genótipos diferentes. Então, a segunda lei, ela é feita trabalhando com alelos diferentes para características diferentes. Por isso que a gente fala que é segregação independente. Eles não se segregam automaticamente. Eles sofrem um processo de quebra. E essa permutação produz para mim 2 tipos de gametas diferentes, que são azinho, bezão e azão, bezinho. E os normais, azão, bezão e azinho, bezinho, que seriam os parentais. Ou seja, aqueles que vêm do papai e da mamãe. Ok? Deu para entender como funciona? Ou parece bizarro demais? Tudo bem? Então, essa é uma característica. Então, quando a gente olha, por exemplo, Mendel, ele utilizou algumas características particulares da planta da ervilha. Ele pegou, por exemplo, a cor da semente e a textura da semente. Galera, a cor da semente é uma coisa. A textura da semente é completamente diferente. Não tem uma coisa nada a ver com a outra. Então, ele pegou essa característica. Então, ele olhou lá e falou, bom, qual que é a cor da semente que eu tenho? Ah, eu tenho Vzão, que é amarela. Vzinho é verde. Então, Vzinho é recessivo. Beleza. Então, Vzinho é verde, amarelo é dominante. A textura da semente. Ah, Rrão é lisa, Rrinho é rugosa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí ele pegou uma ervilha que era completamente lisa e amarela e cruzou com uma completamente verde e rugosa. A primeira geração, aí a aplicação é a mesma da primeira lei.
A primeira geração produziu ervilhas 100% amarelas e lisas. Quando ele pegou essa primeira geração de heterozigotos, vezão-vezinho, errão-errinho, e fez o retrocruzamento, vezão-vezinho, errão-errinho, ele observou que ele obteve uma proporção, tá? De 9 para 3 para 3 para 1. Então, ele produziu 16 genótipos diferentes, produzindo 9 ervilhas amarelas lisas, 3 ervilhas verdes lisas, 3 ervilhas amarelas rugosas e uma completamente verde rugosa. Então, o que ele percebeu? Ele percebeu que esses alelos não dependem entre si, tá? Uma característica não depende da outra para se manifestar e que elas se segregam de maneira independente. Então, quando o Pro está falando para vocês que o processo de meiose ele é um processo fundamental e que escrever os gametas é importante, você vai ter que saber fazer isso. Então, pelo amor de Deus, se eu te der um parâmetro genético em que eu virar para você e falar assim, olha, eu tenho azão, azinho, bezão, bezinho. Você vai fazer uma combinação gamética. Então, qual que é a combinação gamética? Os dominantes, azão, bezão. Os recessivos, azinho, bezinho. E o dominante com o recessivo, azinho, bezão, azão, bezinho. Então, você vai ter uma combinação. Essa combinação é o que determina para mim essa variação na segunda lei. Então, elas se segregam de maneira completamente independente, tá? Então, na segunda lei, eu trabalho com 2 pares ou mais. E aqui ele mostra para você o processo de permutação. Lembrando que é cromossomos homólogos, tá? Então, entra lá na parte de meiose. E aí, você tem vários tipos de cruzamentos. Óbvio. Se o cruzamento for entre totais heterozigóticos, você vai produzir 16 genótipos. Se você tiver o cruzamento entre um par heterozigótico com um par, com um grupo, né, com um par homozigoto, você vai ter 50% para cada lado. Então, vai depender muito do cruzamento. Pro, a gente é obrigado a fazer o quadro mendeliano ou xadrez mendeliano para os 16? Não. Você pode fazer no cruzamento o azão com o azinho no primeiro cruzamento e o bezão com o bezinho no outro cruzamento. Só que tem um detalhe, você descobre as probabilidades e aí você vai multiplicar essas probabilidades. Então, por exemplo, qual é a chance de um cruzamento entre indivíduos que são azão-azinho, né, heterozigóticos, produzir um indivíduo 100% homozigoto recessivo? Ah, é 1/4, beleza. E também para bezão-bezinho, qual a probabilidade? 1/4, portanto, 1/16. Eu vou multiplicar os fatores. Ah, e a chance de nascer menina? Ah, então a chance de nascer menina vai ser meio, então eu vou multiplicar 1/16 vezes meio, que vai me dar 1/32, para você ir descobrindo as porcentagens, tá? Então, essa é a característica da segunda lei, tá? Pro, pode ter vários tipos? Pode. Pode, eu posso ter 3 híbridos, o cruzamento entre azão-azinho, bezão-bezinho, cezão-cezinho. Se você não quer fazer junto, você pode fazer separado. Outro detalhe, alguns autores, em alguns exercícios, eles pedem para você descobrir o gameta. Faz uma tabela. A tabela é o mais fácil. Então, você vai lá e fala, eu tenho um indivíduo que é azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho. Você fala, putz grila, como é que eu vou saber quantos alelos eu tenho? Galera, o negócio é o seguinte, para você descobrir quantos gametas eu produzo, é n elevado ao número de alelos diferentes. Então, por exemplo, se eu tenho, né, no caso aqui, 3 alelos diferentes, eu vou produzir 8 gametas diferentes, porque é n elevado a 3. Se eu tiver 4 alelos diferentes, n elevado a 4, para você descobrir. Se, por exemplo, no normal que eu estou fazendo aqui, quantos alelos diferentes eu tenho?
Ah, eu tenho 4, beleza. Então, é N elevado a 4, eu vou produzir 16 genótipos. Cuidado para não confundir genótipo com gameta, tá? Então, se eu tenho 2 alelos diferentes, 2 elevado a 2, N elevado a 2, dá 4 alelos. Mas quantos alelos diferentes eu tenho? Ah, eu tenho 4, então eu vou produzir 16 genótipos. Ah, quantos alelos? Se eu tenho 3 pares de alelos, então são 6, N elevado a 6, 32 alelos, 32 genótipos diferentes e assim por diante. Tá? Então você pode ter indivíduos que são, né, monohíbridos, tá? Eu tenho indivíduos que são dihíbridos, azão, azinho, bezão, bezinho, triíbridos, azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho, e polihíbridos. Então a gente tem polihibridismo. Você pode trabalhar com 4, 5, 6 pares diferentes, e esses pares podem eles podem se combinar, só que de maneira independente, tá? Então essa montagem ela é extremamente importante e vocês não podem esquecer, tá? Então, número de pares de heterozigotos, você pode considerar. Número de heterozigotos. Ah, para azão, azinho, bezão, bezinho, eu tenho 2. Então, eu vou produzir 4 gametas. Quantos alelos eu tenho diferentes? 4. Então, eu vou produzir 16 genótipos. 4 vezes 4, 16, porque vem um do pai e um da mãe. Ok? Outra característica importante dentro da segunda lei são algumas exceções. Como é o caso, por exemplo, do linkage. O que é o linkage? O linkage, ele é uma ligação, tá? Fatorial ou ligação gênica. Essa ligação, ela tem uma distância. Essa ligação, ela tem uma distância. Como você tem o cromossomo ele tem um braço, a maior parte dos cromossomos, né? Ele tem um braço, centrômero e outro braço, ok? O que acontece? Quanto mais distante for o alelo que eu estou estudando entre os braços, maior a chance de crossing over. Quanto menor o braço, menor a chance de crossing over, tá? Então essa é uma característica do linkage. Pronto, mas como que faz? Você consegue calcular pela distância, tá? A gente chama de UR, unidade de recombinação, tá? Que é uma forma da gente estudar esse processo, tá? Deu para entender como funciona a segunda lei? Tá claro para vocês como funciona a segunda lei? Eu vou trabalhar com alelos independentes. Então, o trabalho com alelos independentes, eu vou produzir N gametas diferentes. Quanto maior o número de gametas que eu tiver, maior a chance de produzir mais gametas, maior vai ser a quantidade de características produzidas. Então, eu posso calcular, por exemplo, olha, eu quero calcular qual a probabilidade de um indivíduo, por exemplo, azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho, cruzado com igual a ele. Azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho. Ah, eu quero saber qual a probabilidade de eu ter um indivíduo heterozigótico igual aos pais. É um exercício que pode cair na prova. Qual a probabilidade de eu ter um indivíduo heterozigótico igual aos pais? Então, por exemplo, todo cruzamento entre dois heterozigóticos, a chance do cara nascer heterozigoto igual ao pai é meio. Então, eu vou ter o quê? 3 cruzamentos em que a chance é meio. Então, eu vou pegar meio vezes meio vezes meio e descobrir que a chance de um cara nascer igual ao pai é 1/8, ou 12,5%. Aí, e se forem 4 pares de alelos? Você multiplica por mais meio. E se forem 5, multiplica por mais meio e assim por diante. Tá? Então, por exemplo, qual é a possibilidade do cara nascer, como a gente já estudou, tipo sanguíneo? Qual a probabilidade do cara, por exemplo, olha que nada a ver. Qual a probabilidade do cara nascer tipo A, tipo sanguíneo A, RH positivo, albino e com olho verde? Cara, eu posso colocar quantas características eu quiser, desde que ele te apresente o heredograma ou o quadro de gametas, né? Ou o quadro de alelos, para você poder dar a resposta, tá?
Outro cálculo que é muito comum desses exercícios, que é muito comum. Número de gametas produzidos. Ou eu tenho X indivíduos. Qual a probabilidade? Quantos indivíduos são homozigotos recessivos? Então você vai fazendo o cálculo. Por isso que é importante vocês estarem atentos, né, aos exercícios. E por isso que eu estou pedindo sequencialmente para vocês me entregarem as tarefas de casa. Tudo bem? Deu para entender a segunda lei?